Olá, meus alunos, estamos aqui de volta para falar sobre alguma coisa sobre essa semana, as aulas dessa semana. Bom, o que eu queria dizer para vocês hoje, especificamente, não especificamente, mas em tudo que a gente fala é mais para o geral do que para o específico, por causa do tempo, né? Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: na semana passada, a atividade que eu entreguei a vocês, na verdade, essa atividade tem o conteúdo e a parte dos exercícios, né? Como vocês sabem, estão acompanhando, nosso conteúdo, eu dividi a glicólise, a respiração celular, que tem 3 etapas: glicólise é a primeira, ciclo de Krebs é a segunda, e a fosforilação oxidativa, que é a terceira. Bom, então, devido à complexidade do assunto e à profundidade deles, eu tive que dividir. Então, semana passada, eu coloquei o conteúdo da glicólise e alguns exercícios. E essa semana vai ser a atividade de hoje será o ciclo de Krebs, com conteúdo e alguns exercícios. O que eu quero fazer um comentário rápido sobre essas postagens, sobre o conteúdo, sobre o conteúdo delas. Bom, o que ocorre é o seguinte: o conteúdo, eu estendi, eu ampliei um pouco em relação ao conteúdo do Aplique-se, porque eu achei não achei bom, a verdade é essa. Embora eu reconheça que não há como aprofundar demais esse assunto através de texto, porque a respiração celular, todo o metabolismo energético, não só a respiração celular, a própria fotossíntese, a fermentação, são processos bioquímicos que exigem do aluno uma base de química geral e química orgânica. Quer dizer, é demais exigir uma base no aluno do ensino médio da rede estadual, uma base boa de química e química orgânica. Mas na verdade é essa. Para o aluno acompanhar de uma forma mais fácil esses assuntos, o metabolismo energético, esse que eu acabei de citar, seria ideal uma boa base de química geral e química orgânica. Facilitaria bastante. Não tendo essa base, fica muito mais complexo. Bom, além disso, quer dizer, aí eu ampliei um pouco o conteúdo, tanto na semana passada como hoje, na aula de hoje, e na próxima eu vou ampliar um pouco o conteúdo em relação ao conteúdo do Aplique-se, porque também não tinha como não fazer isso. De forma que, como sempre eu falo, é exigido de vocês uma dedicação muito forte, muito grande mesmo. Eu reconheço que os textos estão um pouco longos e é preciso muita força de vontade, muita tenacidade, muita garra mesmo. Ler com calma, sem pressa, ler, reler. Gente, não tem outro jeito. Para a gente conseguir alguma coisa, algum objetivo com essas aulas, da forma como elas estão sendo desenvolvidas, aplicadas e postadas, vocês têm que dar o máximo de vocês. Eu sempre digo, vocês já são privilegiados por estar podendo acompanhar, coisa que a grande maioria nem consegue.
né? Por total falta de recursos. E dentre vocês, ainda assim, é preciso que tenham um esforço muito grande mesmo. Então, na aula passada, nós falamos sobre glicólise, tem lá o conteúdo, eu fiz assim quase um passo a passo para a gente abordar o conteúdo, mas o que importa mesmo, gente, é o seguinte, é vocês entenderem que tanto a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa são 3 etapas de um único processo metabólico, que é a respiração celular aeróbica. E que vocês têm que olhar cada um deles como parte de um todo, de forma que vocês têm que tentar fixar como começa a glicólise, como termina a glicólise, aí o que ela passa para o ciclo de Krebs, então, e aí como começa o ciclo de Krebs, como termina o ciclo de Krebs, e o que ele passa para a terceira etapa, que é a fosforilação oxidativa, e como termina a fosforilação oxidativa. Fundamentalmente é isso. Nós não vamos exigir agora, né, pelas limitações óbvias que eu já tenho falado, que a gente aprenda todos os meios do processo, porque seria muito mais complicado, seria muito mais difícil. Mas pelo menos, se você fixar o começo e o fim de cada etapa, com a consciência de que cada etapa, ao terminar uma etapa, ela entrega alguma coisa para a próxima etapa. Isso que é fundamental. Dessa forma, o que a gente tem? A glicólise, ela termina com duas moléculas de ácido pirúvico ou piruvato. A gente não cabe agora explicar qual a pequena diferença entre piruvato e ácido pirúvico, mas vocês precisam acostumar-se com a ideia de que tanto faz agora chamar piruvato como ácido pirúvico. Que outra coisa importante, além de saber que a glicólise termina com 2 moléculas de ácido pirúvico ou piruvato, e 2 ATPs, que a ATP é uma molécula energética importante, porque afinal de contas o objetivo de todo esse processo é produzir energia, e a energia ela vai para as moléculas de ATP. Então, deixa eu tirar aqui o som, que às vezes fica alto. Então, e outra coisa importante, essa quebra, ela significa dizer o seguinte: as moléculas de glicose tem 6 átomos de carbono. Então, cada molécula de ácido pirúvico tem 3 átomos de carbono. Então, são 2 moléculas. Foi dividido em 2 bandas, vamos dizer assim. A molécula grandona da glicose foi subdividida em 2 moléculas, quase que a metade, uma com 6 carbonos e as 2 finais com 3 carbonos cada uma, quer dizer, praticamente dividida ao meio, vamos dizer assim. Então isso é importante fixar isso. E esse ácido pirúvico ou piruvato é que passa para o ciclo de Krebs, ok? Então, está aí o que eu queria destacar dessa atividade da semana passada. E eu coloquei o gabarito, eu não tinha colocado. Na atividade de hoje, eu vou colocar o gabarito no final. Repara bem, o gabarito, quando eu coloco o gabarito dos exercícios, é porque eu disse, isso não é um teste. A atividade é para vocês construírem o conhecimento. Dessa forma, eu coloco o gabarito para vocês fazerem, quebrarem a cabeça, fazer o trabalho. Depois é que vai olhar o gabarito para conferir se acertou, se não acertou. E aí, se não acertou, procure descobrir por que vocês erraram ao conferir o gabarito, ok? Então, o gabarito é o seguinte:
Foram 5 exercícios. O primeiro, a resposta certa é B. O segundo exercício não era uma múltipla escolha, era para dizer sim ou não. Eu pergunto se vocês tinham percebido essa divisão da glicose em 2 moléculas, que isso é importante perceber isso. Então era sim ou não, né? Claro que o ideal é sim, é perceber, é ter percebido. A 3, a resposta correta é a opção D. A número 4, a resposta correta é a opção E. E a quinta e última, o quinto e último exercício, a resposta correta é a opção C, tá? Bom, o que mais eu queria falar desse trabalho? Tem mais alguma coisa? Que é um processo anaeróbico, o oxigênio não entra ainda na glicólise e que ela não ocorre dentro das mitocôndrias, tá? Ela ocorre, é o único das 3 etapas que ocorre no citoplasma, ou melhor, na parte líquida do citoplasma, que a gente chama de citossol, ok? Então eu vou encerrar esse vídeo agora e vou fazer um outro para falar sobre a atividade dessa aula, tá ok? Até já!